Queridos, nós vamos, enquanto nós tocamos aqui, os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, pegue nas suas mãos, por favor. Vamos consagrá-los e vamos dedicar ao Senhor com alegria. Amém? O Senhor ama quem dá com alegria, com gratidão. Amém? Pai, nós queremos consagrar agora os nossos dízimos e nossas ofertas. Separamos do uso comum, entregando no Teu altar como adoração, Senhor, como fruto da gratidão do nosso coração, pela Tua bondade para conosco. Pedimos que o Senhor, ó Deus, esteja visitando cada despensa, cada família aqui representada, que o Senhor abençoe o trabalho de cada um. Que a misericórdia do Senhor possa alcançar cada família, suprindo todas as suas necessidades, Pai. Abençoamos essa semente agora, em nome de Jesus. Amém. Você que trouxe pode vir enquanto tocamos. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meus sacrifícios de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Amém? Aleluia. Eu quero falar com os irmãos a respeito do grande perigo que nós corremos, mesmo estando dentro da casa de Deus, mesmo pertencendo à igreja do Senhor, o grande perigo de nós nos perdermos deste Pai. Ainda que este Pai se faça presente, nós corremos o terrível perigo de nos afastarmos e de nos perdermos deste Pai, mesmo estando na sua presença. Portanto, o filho pródigo, aquele que saiu da presença do Pai, se perdeu, mas o filho que permaneceu junto com o Pai também estava perdido igualmente. Isso é trágico. Aqui ele revela o seu coração, a sua dureza, a sua sequidão interior, a sua falta de amor, a sua falta de empatia. Porque a Bíblia diz que ele voltava do campo e viu de longe uma grande festa. E ele sabia com certeza da tristeza do pai por ter perdido o irmão mais novo. Ele com certeza sabia do lamento do seu pai e da angústia que o pai vivia todos os dias à espera, ao retorno daquele filho que havia ido. Porém, na vida dele não tinha lugar para misericórdia nem para empatia. Ele não conseguia estar com o mesmo sentimento que o pai tinha. Ele não conseguia olhar para o seu irmão com um olhar de amor. Ele não conseguiu sentir saudade do irmão que foi embora, estando na casa do pai, convivendo com o pai todos os dias. Não conseguiu alinhar o mesmo sentimento dentro do coração. O seu coração era pedregoso.
O seu coração não tinha espaço para ver a misericórdia agindo na vida do outro. O seu coração era duro. E quando alguém sai, ele diz: o que está acontecendo? O texto diz que o empregado disse: teu pai mandou matar um animal porque ele recuperou o teu irmão e com saúde. Era um motivo de alegria. Era um motivo para todos se alegrarem, para todos estarem no mesmo espírito. O seu coração estava distante do pai, mesmo que sentasse todas as manhãs na mesa do café. Mesmo que almoçasse com o pai todos os dias, o seu coração estava longe. Mesmo que partilhasse da convivência diária com seu pai, o seu coração era olhando somente para si. Não conseguia amar o seu próximo. Este lado da história é o lado difícil, sabe por quê, irmãos? Porque ele bate em nós que ficamos. Ele bate em nós que somos o filho mais velho que ficou na comunhão do Pai. Com certeza todos nós conhecemos uma história de alguém que saiu da igreja. Conhecemos a história de alguém que está perdido. E se é filho do Senhor, como escolhido, como eleito de Deus, o Senhor deseja ardentemente o retorno dessa pessoa. E o nosso coração, como é que fica nessa situação? Essa parábola bate em nós. Nós gostamos de pregar o outro lado da história. Bater em quem saiu para fora. Bater em quem desperdiçou os bens. Mas e nós que ficamos, que às vezes nos enquadramos nesse perfil do filho mais velho? Será que se um dia entrar ali por aquela porta um desses preciosos do Senhor que se perdeu, será que o nosso coração vai conseguir se alegrar? Ou o nosso coração vai olhar para ele com rivalidade? Porque tem um talento melhor do que o meu. Porque canta melhor do que eu. O que está pensando agora que chegou? Eu sempre estive aqui dentro. Será que o nosso coração não vai se inclinar para esse lado podre? O filho mais velho era assim. E se o Senhor quiser resgatar e trazer para cá, para a igreja tessalônica, irmãos, é para nós essa palavra. E se o Senhor botar no meio da igreja uma pessoa que se converte, que começa a trabalhar na igreja, eu que sou um membro antigo, talvez olhe com o nariz torto, chegou agora, já está querendo se aparecer, mostrar serviço. Eu estou na casa do Pai desde sempre. Se chegar alguém aqui com uma retórica melhor do que a minha, melhor que a do pastor, como é que fica o meu coração? Porque o meu coração é enganoso, é podre também. Martinho Lutero disse uma frase interessante a respeito do novo nascimento. Ele disse: eu pensei ter matado o velho homem no batismo, afogado, mas eu descobri que o desgraçado sabia nadar. Então agora tem que matar ele todos os dias. E é assim, irmãos, o nosso coração tende para esses lados. Ninguém é perfeito. Todos nós aqui dentro estamos sujeitos a esse tipo de falha, a esse tipo de inclinação. É bonito na teoria, mas quando alguém chega e fere alguma coisa nossa, ou causa alguma ameaça, será que a gente não vai se portar da mesma forma? Ou ao invés de quando alguém contar um testemunho, olha, eu estava lá, minha vida aconteceu isso, 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 e de fato foi transformado por Deus e levantado pelo Senhor. Se essa pessoa chegar aqui, como nós vamos receber essa pessoa? Então o pai desejava receber, mas o irmão não. O irmão não sentia saudade, o irmão não se angustiava por aquele que tinha saído. O irmão estava pensando somente nele. Nem no coração do pai estava sentindo. Nem no coração do pai. O apóstolo Paulo dá uma orientação bem clara, bem específica lá em Romanos. Ele diz: alegrem-se com quem se alegra. E chorem com quem chora. Então, este é um princípio de ter a empatia, de nós nos alegrarmos quando alguém, de alguma maneira, conta algo que foi restaurado pelo Senhor, ou que foi perdoado, ou que o Senhor está fazendo na vida dessa pessoa. Devemos nos alegrar.
Devemos ver que a graça do mesmo Pai está sendo distribuída aos outros e não somente a mim. Mas quando alguém passa por uma dificuldade, a instrução do apóstolo Paulo, iluminado pelo Espírito Santo do Senhor, é: se entristeçam junto. Demonstrem essa emoção juntos. A vida em comunidade na igreja, ela é para ser vivida não na individualidade, mas no todo. Então, quando alguém está enfermo, quando alguém está doente, eu devo sentir com pesar e buscar no Senhor a recuperação do meu irmão. Quando alguém está feliz porque vai contar um testemunho ou algo do tipo daquilo que o Senhor está realizando, eu devo me alegrar junto. Nós devemos ficar contentes juntos. Então, essa é a instrução do apóstolo. Ainda lá em Mateus, o Senhor Jesus, ele conta uma parábola, que é a parábola dos trabalhadores na vinha, onde o trabalhador, a Bíblia diz que levanta, Mateus 20, a Bíblia diz que ele levanta de madrugada e sai a contratar gente para trabalhar na sua vinha. E ele contrata uns, depois, daí algumas horas, ele contrata outros, e depois mais outros. Ao todo, 4 vezes ele sai e contrata pessoas, só que ele acerta com cada uma dessas pessoas, em diferentes horários, o mesmo pagamento. E aí, aquele que trabalhou o dia inteiro, desde a madrugada, no final do dia, ao ver que todo mundo recebeu a mesma coisa, chega no Senhor e fala: como é que fica esse negócio de ele receber a mesma coisa que eu, se ele chegou por último? Trabalhou apenas algumas horas e eu estou aqui o dia inteiro. Então, quer dizer, aquele olho que não consegue ver a graça a trabalhar na vida dos outros, não consegue se alegrar com o fato de que a graça se estendeu e alcançou outros. Então, o coração desse irmão era um coração árido, era um coração pedregoso, era um coração que não tinha lugar para o arrependimento. Versículo de número 29. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste sequer um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. O irmão mais velho do filho pródigo fazia a coisa certa, mas com a motivação errada. Ele obedecia o pai, ele cumpria as regras do pai, ele cumpria os mandamentos do pai, porque o pai não reclama de que ele está sendo mentiroso. O pai não o repreende dizendo: não, tu está mentindo, tu transgride sim. Tu não anda segundo a minha vontade, sim. Pelo contrário, o pai não diz que ele não anda. Então ele cumpre as regras do pai, mas a motivação está errada. A motivação está fora daquilo que Deus deseja. E nós, às vezes, cumprimos, por assim dizer, a vontade de Deus com a motivação errada. Nós não pecamos com a motivação errada. E eu explico. A motivação que não nos faz pecar, muitas das vezes, é o medo da ira de Deus. A motivação que não nos faz pecar, às vezes, é o medo da mão pesar sobre nós. A nossa vida cristã, em muitas áreas, irmãos, ela é levada com a motivação errada. Nós devemos levar as coisas com a motivação correta. Eu separei aqui alguns textos. Por exemplo, João capítulo 14. João capítulo 14, e versículo 23 e 24. João 14, 23 e 24 diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que
E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, a motivação para nós fazermos o que é certo é o coração, é o amor, e jamais a obrigação. O filho mais velho, o irmão mais velho do filho pródigo, fazia as coisas certas com a motivação errada, porque ele fazia as coisas certas por obrigação e não pelo coração, não com desejo de agradar o Pai que estava ali com ele todos os dias. O Salmo 119, verso 11 diz assim: guardei a tua palavra no meu coração. Para o quê? Não pecar contra ti. Então, o desejo, a vontade de não pecar, não é porque a mão de Deus vai pesar sobre mim, não é porque Deus vai me lançar no inferno, não é porque Deus vai virar as costas para mim. É porque eu não quero quebrar o relacionamento que eu tenho com Deus. Essa deve ser a motivação correta. E o irmão estava fazendo com a motivação errada, tudo dentro dos conformes, mas pela obrigação que tinha de fazer tudo dentro dos conformes. E não porque tinha um relacionamento de pai e filho. Eu não quero machucar o coração do meu pai, por isso não vou errar com ele. E nós corremos esse grande perigo de entrarmos nesse mecanismo, nessa engrenagem, de fazermos as coisas por obrigação. E isso quebra totalmente o nosso relacionamento com o Pai. Aí a gente vem para o culto de forma mecânica, porque é terça, é dia de culto. Porque é quinta-feira, é dia de escola bíblica, eu tenho que estar lá. Porque é domingo, se eu faltar no domingo, segunda-feira, o pastor vai me mandar uma mensagem, sabendo por que eu não vim no domingo. Então, para ele não torrar minha paciência no WhatsApp, eu vou aparecer lá domingo. A motivação errada. Vindo no culto, prestando um culto a Deus, a coisa certa. Então, irmãos, nós precisamos alinhar as coisas. E tem um texto muito forte que fala sobre isso, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, aonde Deus, o próprio Deus vai falar sobre essa questão de fazermos as coisas de forma mecânica, de forma automática. Abra em Malaquias, capítulo 1. As palavras duras de Deus para cima dos sacerdotes que entraram nessa de cumprir a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus, mas de maneira totalmente errada, de maneira totalmente equivocada, não porque amavam prestar um culto a Deus, mas porque estavam fazendo o seu papel de sacerdotes, estavam cumprindo um rito religioso. Malaquias capítulo 1, a partir do versículo 6, nós vamos ler, diz o seguinte: olha que texto forte, aqueles que nunca leram Malaquias capítulo 1, ou que faz tempo que leram e não lembram do texto. O Senhor diz assim, capítulo 1, verso 6. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível, não tinha reverência para com as coisas de Deus, faltava coração no culto, faltava entendimento daquilo que estavam fazendo, faltava desejo de fazerem aquilo por amor a Deus, por dedicação a Deus, mas faziam de forma mecânica, de forma profissional, de forma automática, e Deus estava repreendendo, vocês faltam com respeito para comigo. Onde é que está a minha honra? Vocês profanam a minha mesa, colocando coisas imundas. Porque estavam fazendo a coisa certa, que é servir a Deus, mas de maneira errada. Com o propósito errado. A mesma coisa que o irmão do filho pródigo. E ele segue. Quando trazeis animal cego para o
ou sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo e o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Havia uma regra, animais para serem sacrificados tinham que ser os animais perfeitos, os animais específicos, mas estavam trazendo qualquer tipo de animal. Aquele que nascia com deficiência, leva lá, tanto faz. E o sacerdote que tinha que analisar para ver se estava dentro dos conformes, não, o que vale é o coração, traz aí, vamos sacrificar. E Deus diz o seguinte, leva para a pessoa mais importante que tem na cidade de vocês, que é o governador, leva essa porcaria, vê se ele vai aceitar lá. Se ele não aceita sendo homem, imagina eu que sou o Senhor. Veja como eles estavam oferecendo o culto a Deus. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará o Senhor a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomar alguém entre vós que feche as portas, para que não acendais debalde o fogo no meu altar. Tomara que haja alguém no meio de vocês que tenha ainda um pingo de consciência, um pingo de espiritualidade, um pingo de amor ao meu nome, e que feche as portas para que não se acenda fogo nenhum no meu altar. Tomara que exista alguém ainda com um pingo de discernimento. Eu não tenho prazer em vós, olha o que Deus está dizendo. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o seu poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira. Olha aqui a pessoa religiosa enfadada, que canseira, domingo, dia de eu ficar em casa, curtindo a minha família, mas que canseira, eu tenho que ir no culto. Terça-feira, que canseira, eu tenho que ir no culto de oração. Que canseira, escola bíblica, quinta-feira, não é mais prazeroso para essa pessoa servir a Deus e participar daquilo que a igreja propõe como atividade. Não alegra mais o coração. É tudo mecânico. É tudo mecânico. Cansa, cansa. E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, trazia um animal arrebentado, o coxo e o enfermo, até animal doente levavam. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Até aqui, irmãos. Então, o coração desse homem estava cultuando a Deus, estava cultuando o pai, porque o pai do filho pródigo tipifica Deus aqui nessa passagem. Esse irmãozinho estava fazendo tudo o que era possível, cumprindo regras, mas o seu coração mesmo estava longe do pai, não queimava mais. Não tinha prazer em Deus, não tinha alegria de servir ao Senhor e de não pecar para não ofender, não entristecer o Espírito Santo. Mas quando fazia as coisas corretas, fazia com a motivação errada, apenas para cumprir uma tabela. E Deus não se agradou disso. Ele cultuava por obrigação a Deus. E por último, eu selecionei o versículo 31 desta passagem. Diz assim: Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. A coisa mais triste, irmãos, é nós vivermos um relacionamento com Deus, é nós sermos órfãos dentro da igreja de um pai vivo. Um pai que quer ter um relacionamento conosco,
mas nós não o buscamos como Pai. E vivemos perdidos dentro da igreja, com um sentimento de orfandade dentro do coração, com um sentimento de inferioridade dentro do coração, porque não desfrutamos do relacionamento de Deus como Pai. Como eu falei desde o início, esse jovem tinha o seu pai na mesa, tinha o seu pai nas horas de lazer e, mais ainda, trabalhava para o seu pai, mas o seu coração nunca esteve perto. A ponto de ele dizer, esse teu filho, não reconhecia como irmão e não se colocava como filho também. Ele não tinha na vida dele a alegria da salvação em Jesus. Ele não desfrutava dessa salvação em Jesus. Ele não desfrutava das bênçãos celestiais. Tudo que eu tenho é teu, disse o Pai para ele, declarando. Tu sempre esteve comigo, bastava te posicionar como filho. Então, irmãos, veja o grande perigo que nós corremos, mesmo estando aqui às terças-feiras, orando, mesmo estando aqui às quintas-feiras, nos dedicando para aprender, mesmo estando aqui aos domingos, juntos, reunidos, cultuando ao Senhor, mesmo estando aqui nas promoções da igreja, trabalhando, empenhados, mesmo fazendo qualquer coisa, nós corremos este grande perigo de nos perdermos do Pai dentro da sua própria casa, de deixarmos o nosso coração, que é enganoso, se fechar para o amor de Deus, para o relacionamento com Deus. E mesmo assim, continuarmos num sono frenético, numa viagem interminável de fazer as coisas no automático, corretas, mas com a motivação do coração totalmente equivocada, totalmente fora da vontade de Deus, que é o relacionamento. Um grande perigo que nós corremos. Amém? Que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê capacidade e, o principal, muita graça, para nós não nos perdermos da sua vontade, do relacionamento. Fique em pé em nome de Jesus. Curva a cabeça, vamos orar. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, examinai o homem a si mesmo. É hora de fazer uma análise interna e colocarmos na balança, irmãos. Como está o nosso relacionamento com o Pai? Será que nós temos um sentimento no coração de filhos ou de órfãos? Será que nós nos alegramos em Deus como Pai, verdadeiramente? Será que ainda corre no nosso rosto aquela lágrima quente, quando temos um momento de oração com o Senhor, aonde abrimos o nosso coração para o Pai? Em nome de Jesus Cristo, amado Deus, preserva, amado Deus, o nosso coração desse endurecimento, dessa religiosidade. Nos dê, amado Deus, o discernimento das coisas e não permita que a gente venha se afastar do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos dê discernimento, nos dê desejo de buscar ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, de pai e de filho, porque esta é a tua vontade, a tua palavra expressa isso. O Senhor gastou um capítulo inteiro para falar disso. Em nome de Jesus Cristo, toca no nosso coração. Ó Deus, traz as nossas lembranças lá, os primeiros momentos contigo, momentos da conversão, o agir do Senhor, o trabalhar do Senhor em nossas vidas, quando tudo era motivo para nós entrarmos na Tua presença e Te buscarmos como Pai, porque o nosso coração ardia e desejava em Te buscar. Em nome de Jesus Cristo, restaura essa sede, esta fome pelo Senhor, como Pai.
Ó Deus, aqueles que precisam novamente de uma experiência como filhos, que eles possam tê-la com o Senhor, e que esse coração possa ser incendiado novamente, o desejo de te conhecer, de aprender sobre ti, de caminhar junto com o Senhor, de se alegrar com aquele filho que estava perdido, mas que pela tua misericórdia o Senhor o trouxe de volta. Amém. Em nome de Jesus Cristo, nos dê esta capacidade. Transforma o nosso coração, como foi cantado agora há pouco, amado Deus. Transforma o nosso coração e a nossa mente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar mais uma vez essa canção. Vem, Espírito, vem. Desejando que Ele trabalhe essas verdades em nossos corações. Feche os seus olhos. Cante meditando. Cante com o seu coração. Cante com verdade. Pedir para o Celestino colocar a letra para quem não sabe a letra. Vem, Espírito, vem e enche-me, Senhor, com tua preciosa unção. Vem, Espírito, vem e enche-me, Senhor, com tua preciosa unção. Purifica-me e lava-me, renova-me, restaura-me, Senhor, com teu poder. Purifica-me e lava-me, renova-me, restaura-me, Senhor, te quero conhecer. Mais uma vez, vem, Espírito, vem. Vem, Espírito, vem e enche-me, Senhor, com tua preciosa unção. Vem, Espírito, vem e enche-me, Senhor, com tua preciosa unção. Purifica-me e lava-me, renova-me, restaura-me, Senhor, com teu poder. Purifica-me e lava-me, renova-me, restaura-me, Senhor, te quero conhecer, Senhor, te quero conhecer, Senhor, te quero conhecer. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai, pela tua palavra tão poderosa, tão importante para o nosso coração nesse dia.
dar-nos um coração de filhos que desejam o mesmo que o Senhor, que almejam o mesmo que o Senhor, cujo coração esteja em sintonia com o teu coração. E desejando, Senhor, que os nossos irmãos mais novos, os nossos irmãos que estão perdidos, venham, Senhor, sejam recebidos com festa, e que nós possamos celebrar junto com o Pai a alegria de receber o Filho de volta. Deus, dá-nos capacidade para essa igreja de sermos sempre de braços abertos, assim como o Pai, ao avistar aquele que está vindo, a gente nem esperar chegar, a gente ir ao encontro dele e abraçá-lo e trazê-lo para a casa do Pai. Desperta em nós, ó Deus, um amor tão genuíno quanto o teu, por todos aqueles que estão afastados e perdidos. E nos dar a alegria de servi-los, ó Deus. Obrigado pela tua palavra. Que a tua palavra, essa semente lançada hoje, possa falar forte a cada coração aqui. Em nome de Jesus. Amém?